Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Esse Marquinhos não tem dó de idoso não, deixou inteiro o culto em pé para mim depois ficar aqui, continuar em pé e ele sentado. É brincadeira, né? Mas graças a Deus pela vida do Marquinhos, tem sido uma bênção muito grande e sempre uma expectativa. Dirige o culto. Sempre essa expectativa. Estou feliz com a presença de muitos que estão aqui, não vou citar nomes, mas é uma alegria muito grande, você sabe que nos deixa muito contente a sua presença aqui, e sendo primeira vez, sendo outras vezes, é muito bom que você esteja aqui, e certamente você chegou para adorar a Deus, como foi dito desde o início. Vamos fazer um momento aqui de adorar o nosso Deus, um momento de olhar para Ele, como diz, olhar para a cruz e contemplar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o teu louvor, de tudo aquilo que você tem para oferecer. Deus é merecedor. Como orou nosso irmão Juninho, se tem alguém que não merece, que é imerecedor, é o nosso coração. Se há algum indigno, é o nosso coração indigno. Quase que eu mudo a mensagem quando a Dani falou sobre isso, mas a mensagem de hoje, o tema é uma casa que se chama coração. Uma casa que se chama coração. Não obstante eu considerar aqui o capítulo 19, de 1 a 10, eu quero ler apenas um versículo, e é o versículo número 5, que diz assim: quando chegou àquele lugar, olhou Jesus para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa, hoje tenho que pousar em tua casa, hoje tenho que entrar em sua casa, hoje eu quero ficar com você na sua casa. E aí, nós ouvimos bastante, nós cantamos e ouvimos tudo falar do coração, e eu sabia exatamente que as coisas aconteceriam assim, e por isso, uma casa que se chama coração. Quando nós lemos o texto e o tema, já temos uma ideia sobre o destaque que queremos dar nessa mensagem. Destaque que queremos dar. O destaque é o coração. O destaque é exatamente o coração. Jericó é uma cidade que fora destruída no passado, depois reconstruída por um homem chamado Hiléu, depois de muito tempo, mesmo sob a maldição de morrer os filhos mais novo e um mais velho na construção do muro, na reconstrução do muro, na reconstrução da cidade, havia uma maldição. Mesmo assim, foi reconstruída, pagou o preço, morreu seus filhos, mas estava ali Jericó, nos dias de Jesus, uma grande cidade, e naquele dia, já naquela importante cidade, vivia um homem chamado Zaqueu, e a Bíblia dá uma ênfase de que ele era rico, chefe de publicano. Se os irmãos quiserem trocar, fique à vontade. Se quiser trocar o microfone. Deixa eu trocar isso aqui. Está falhando, né? Então,
que eu quero pensar com os irmãos é, depois de muito tempo, e os irmãos sabem quando o povo de Israel passou, a primeira cidade que encontraram é Jericó, e teve aquela, quando eles rodearam a cidade, gritaram, os muros caíram, o povo de Israel venceu a cidade, destruiu a cidade, e tudo isso aconteceu para que a gente entenda o trabalhar de Deus. Depois dessa reconstrução por esse homem, sob maldição, mas depois de muito tempo a cidade lá completa, e esse homem chamado Zaqueu, rico, como a Bíblia diz que ele era rico, chefe dos publicanos, mas era um homem rejeitado pelos judeus, por ser cobrador de impostos, rejeitado pelo tipo do seu trabalho, tipo do trabalho que ele fazia na sua vida. Ele era rejeitado. E aí, quando a gente imagina coração, nós não temos uma mínima ideia de como está o coração. Eu olho para um grupo de pessoas assim, e vocês olham de lá para cá, e nós olhamos um para o outro, a gente brinca, a gente fala coisas boas, agradáveis, nós falamos de amor, mas, na verdade, o coração só Jesus conhece. Só Jesus sabe do teu coração. Só Jesus sabe do que você está sentindo, como está pulsando o seu coração. Zaqueu era um homem que estava lá, era cobrador de impostos, era rico, era o chefe dos publicanos, tinha tudo a seu dispor. Mas como estava o coração de Zaqueu? Como você pensa num coração de um homem que vivia sendo rejeitado por todos os judeus? Uma coisa é viver a vida de maneira que quer, outra coisa é viver a vida sendo tocado pelo Espírito Santo em todas as suas ações. O seu nome significava o justo, e ele era, por todo o seu trabalho, por todas as suas ações, o injusto. Viver a vida de maneira que quer, da maneira que acha que está numa boa, viver uma vida da maneira que acha que está bem, mas você nunca vive uma vida, se Deus tem um propósito na sua vida, você nunca vive uma vida fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus e em paz. Não existe isso. Porque as pessoas marcadas por Deus, ela tem sido incomodada em todo o tempo pelo Espírito Santo, e é por isso que ela entra numa aflição danada, em muitas coisas, está fazendo as coisas direitas, mas no fundo, seu coração está pedindo alguma coisa que ele nem sabe exatamente o que é. Talvez ele tivesse somente ouvido esse nome Jesus. Zaqueu ouviu o nome de Jesus, com certeza ele ouviu. Jesus era muito conhecido, a fama de Jesus corria por todos os lados, quase toda aquela região conhecia o nome de Jesus, e ainda mais dos milagres que faziam, ainda mais de tudo que acontecia com as mãos poderosas de Jesus, todos conheciam, todos levavam seus doentes, seus endemoniados, levavam seus leprosos, levavam seus coxos, levavam seus cegos, levavam na presença de Jesus, porque havia uma esperança, andando, passando por ali, havia uma esperança, e esse nome era conhecido. Zaqueu era um cobrador de impostos rejeitado, Zaqueu poderia falar, quem será esse Jesus?
Quem será esse Jesus? Talvez ele possa, de alguma forma, trabalhar nesse coração que tem sofrido. Talvez esse Jesus possa mudar alguma coisa aqui. Talvez esse Jesus não me rejeita tanto como esse povo me rejeita. Isso não está escrito, mas isso nós vivemos. Esse povo me rejeita, mas talvez esse nome Jesus, quem é esse Jesus? Talvez ele não me rejeite. Talvez ele seja diferente. Talvez esse Jesus não faça parte daqueles que realmente sentem ódio daquilo que eu faço, das minhas ações. Mas a partir daí, todos os erros cometidos, por menor que fosse, sua alma parecia gritar: isso não faz parte daquele que irá encontrar com Jesus. Todas as ações que Zaqueu fazia, parecia que no seu coração havia algo que gritava: ei, isso não faz parte de alguém que vai se encontrar com Jesus. Porque Zaqueu não tinha ideia de se encontrar com Jesus, mas Jesus já sabia exatamente que iria encontrar com Zaqueu. Zaqueu não sabia de absolutamente nada desse encontro, mas Jesus sabia exatamente de tudo sobre esse encontro. Talvez você não saiba de nada que Jesus tem preparado para você. Você não sabe, mas Jesus sabe de tudo, exatamente de tudo. De todos os passos, de tudo que Ele quer, de tudo que Ele está estendido com a mão e fala: meu filho, vem, uma hora você chega aqui. Essa palavra de Deus, ela é maravilhosa por causa disso. Ela mostra esse Jesus, olhando como cantamos aqui, para as pessoas indignas, para os corações indignos, buscando algo que não é merecedor. Por isso cantamos: não sou merecedor, mas a tua graça me alcançou. Não somos merecedores. Isso durou até o dia que, tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jesus ia passando. Tendo entrado em Jericó, eu acho maravilhoso voltar um pouco, como fiz, de ver a história, o fim daquela cidade, a reconstrução, o crescimento daquela cidade, um homem totalmente desprezado, incompreendido e pecador, destituído da glória de Deus, como todos nós antes andávamos. E de repente toda a oportunidade passa na sua frente. Estava ali passando Jesus, toda a oportunidade que ele precisava para a reconstrução da sua vida. E naquela noite, exatamente naquela noite, Jesus havia marcado em ficar na casa de Zaqueu. Já estava marcado. Eu fico impressionado com essas afirmações da palavra de Deus, quando Jesus disse: hoje me convém pousar na sua casa, hoje me convém ficar, hoje me convém estar contigo. Porque não depende de Zaqueu, não depende mais daquele coração contrito, não depende mais daquele pessoa que estava ali rejeitada, não depende mais dele, não depende das ações, não depende de nada, depende de Jesus estar passando, e depende apenas de Jesus dizer: hoje me convém, é eu que decido. O seu coração, é eu que decido quando eu quero entrar, e hoje me convém. Hoje eu quero entrar na sua casa, me importa a mim,
Eu faço questão disso. Não é maravilhoso? Você dá volta para lá, você anda para cá, você bate cabeça, você vai fazendo as coisas erradas, você sabe disso. Você sabe que está errado, mas uma hora que Jesus disser, opa, hoje me convém entrar na sua casa, muda toda a história. Muda toda a história. E foi isso que Jesus disse, hoje me convém ficar na sua casa. Quero crer que hoje Jesus está passando com o propósito de ficar em uma casa. Uma casa. Mas uma casa que se chama coração. Uma casa que se chama coração. E, irmãos, por mais que eu entenda que Jesus é que faz todas as coisas, que é Ele que decide, que é Ele que vem fazer morada, eu também, por outro lado, eu reconheço a responsabilidade do pecador de abrir, e por essa razão que eu achei oportuno cantar aquele hino 239. Abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Ah, mas isso é uma ação nossa? Sim, porque nós somos pecadores e nós somos responsáveis pela nossa vida de pecador. Somos responsáveis e nós temos que fazer aquilo que nos cabe a fazer. E o abrir bem a porta do seu coração é crer exatamente na obra redentora do Senhor Jesus, é crer na pessoa de Jesus, é crer naquele que está passando, é crer naquele que diz, hoje me convém pousar na sua casa, é crer. Abrir a porta do seu coração é crer de todo o seu coração e recebê-lo, porque a Bíblia diz que devemos recebê-lo no nosso coração. Uma casa que se chama coração. E eu quero, em 3 pontos, justificar esse tema. Primeiro, uma casa pronta para recebê-lo. Uma casa pronta para recebê-lo. De forma que estava pronta, não importa, Jesus é que sabe. Se você veio aqui, nesta noite, o seu coração já está propício a recebê-lo. Como é uma casa pronta para receber Jesus? É uma casa onde o Espírito Santo está movendo. É uma casa onde o Espírito Santo está atuando. Porque a palavra de Deus diz, já vem convencendo do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ele começa a mover, começa a convencer, você começa a compreender que é pecador, você é levado a arrependimento, você é levado a confessar o Senhor Jesus, a dizer, eu realmente não mereço, mas o Senhor pode fazer algo para a minha vida, como aquele homem de fé. Eu não sou digno de entrar na minha morada, na minha casa, mas o Senhor pode, com uma só palavra, resolver todas as coisas. O Espírito vem produzindo sede. O Espírito vem produzindo sede. Salmo 42, versículo 2, por favor, pode colocar esse Salmo 42, versículo 2. Olha aí. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes da face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede de Deus. Quando estarei diante da face de Deus? Quando me apresentarei? Abrindo o entendimento para crer quando ouvir.
O Espírito Santo é que faz isso, irmãos. Quem abre o entendimento é o Espírito Santo. Mas o que a palavra diz? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para ver Jesus, há de ter uma coisa que nós sempre vemos na questão de evangelização, de anunciando Jesus, que é renúncia. Para ver Jesus, há de renunciar valores. A primeira coisa que acontece com Zaqueu é a renúncia da sua posição social. A sua posição social não está mais em primeiro lugar. E esse texto também é maravilhoso, que a gente começa a viver esse momento na vida de Zaqueu. Parece que a gente começa a traçar uma história, a ver o personagem, onde ele está, quais as suas dificuldades, e o que ele era antes e o que ele está sendo, a transformação que está acontecendo na sua vida. Por que eu digo isso? Porque ele está atrás de uma multidão e não consegue ver, não consegue aproximar do Senhor Jesus, que estava passando a grande oportunidade da vida dele, estava ali e ele não estava conseguindo vê-lo. A sua posição social não lhe permitia isso. Não está mais em primeiro lugar, então, porque ele está atrás e não consegue, com a sua posição social, fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, puxar um para cá, outro para lá, e até chegar. Ele nem conseguia isso. Mas ele não consegue mais, as suas vestes de linho fino não tem mais nenhum valor, não faz ele se aproximar de Jesus. As suas vestes de linho fino não fazia diferença nenhuma, ele estava atrás da multidão. As suas sandálias valiosas não levavam para perto de Jesus. Por mais caro, por mais preciosas que fossem as suas sandálias, elas não o conduziriam para perto do Senhor Jesus, ela não ultrapassaria aquela multidão que estava à sua frente. Que maravilha de um homem que olha para si mesmo e fala: eu sou totalmente incapaz, eu estou aqui totalmente incapaz de me aproximar do Senhor Jesus. Com tantos valores, mas eu não tenho absolutamente nada. O que ele mais precisava era reconhecer que era de pequena estatura. Irmão, talvez Zaqueu nunca tivesse olhado para a sua estatura quando ele cobrava impostos dos judeus. Talvez ele não tivesse percebido quanto ele era pequeno. Mas quando Jesus estava lá e a multidão estava na frente, a primeira coisa que Zaqueu olhou para si mesmo, e ele viu que ele era muito pequeno. Ele não conseguia ver Jesus, porque ele é de pequena estatura. Você já viu seus defeitos? Você já viu o quanto você está distante de Cristo? Você já viu o quanto você é impossibilitado de chegar verdadeiramente em Cristo? É isso que Zaqueu, naquele momento, sentia. O que ele fez? O que ele mais precisava de reconhecer a sua estatura? E o que ele mais precisava ali era achar uma situação. Precisava de ajuda.
Zaqueu precisou de ajuda de uma figueira brava, de um sicômoro, de uma figueira cheia de espinho. Eu preciso de ajuda, que ajuda? Quando nós olhamos para aquela árvore, era uma figueira brava, cheia de espinho. Mas isso traz na nossa mente muitas coisas, porque o Senhor Jesus também foi no madeiro e cheio de espinho, a sua cabeça foi coroada. Parece que madeira, parece que espinhos, parece que dificuldades, parece que sofrimento, parece que angústia, faz parte do nosso povo, do nosso corpo, do nosso Senhor Jesus Cristo, faz parte da minha vida, da sua vida. Parece que nós temos que sobrepor isso, e não há como sobrepor, se não dissermos a nós mesmos, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, mas o Senhor Jesus, apenas Jesus, somente Ele pode fazer isso, somente Ele pode aproximar, porque foi isso que aconteceu. Ele se aproximou debaixo daquela figueira, foi Jesus que passou por ali. Segundo ponto, uma casa que se chama coração, é uma casa que possa ser transformada, que possa ser mudada, que possa ser realmente feita novamente, de novo. Quando recebe Jesus no coração, há transformação. Irmãos, não há como você receber Jesus e continuar a mesma pessoa. Não há como você receber Jesus e continuar fazendo as coisas da mesma maneira que você fazia antes, ou muitas vezes até piorar. Eu recebi Jesus e eu piorei muito depois disso. Não há como. Quando recebe Jesus no coração, não precisa julgar os outros. Nós entendemos isso, porque a nossa vida antes é uma vida de olhar para os outros e escrever a história dos outros. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, nós olhamos para nós mesmos. Cada um olha para o seu coração. Se houve transformação, se houve perdão, se houve pedido de perdão, o perdoar, o viver em comunhão, o amar de todo o coração, o par que o Marquinhos falou, tudo isso faz parte de um novo homem, tudo isso faz parte de alguém que conheceu a Cristo, que viveu a Cristo. Quem se encontrou com Jesus e tem uma vida transformada, que há essa transformação, percebe-se que houve gozo da graça de Deus. Gozo da graça de Deus, meu irmão. Eu estava conversando com um amigo, quase muito mais que um amigo, um irmão mesmo, e ele saiu de férias, foi aí para Minas, e ele estava falando, eu fui para a igreja, depois ele não estava uma coisa além, porque o que existe aí é o que nós estamos falando de manhã, nós estamos estudando aqui alguns assuntos muito importantes para saber o que realmente somos. Porque parece que muitas batistas mesmo estão meio perdidão aí, não sabem exatamente o que é mais. Então, foi numa igreja, foi no outra, no fim, ele acabou indo para casa. Mas por que estou falando isso? Porque um crente em Jesus Cristo, ele sai de férias e vai passear lá no fim do mundo, onde ele está
chegou a hora da igreja, da sede, da loucura. Eu quero ir para a igreja, vamos para a igreja, eu posso até chegar lá, não gostar daquilo e voltar para casa, mas eu quero ir para a igreja. O crente não deixa a igreja e vai passear e despreza completamente. Aquele horário é horário separado para Deus, é horário de encontro, é horário onde eu estiver, eu entro numa igreja, vai falar de Cristo, vai anunciar Jesus, eu entro lá porque eu quero adorar o Deus que eu proclamo. É isso, se há transformação no coração, há esse desejo de encontro com Deus, de comunhão com o corpo de Cristo. É diferente um coração quando é habitação do Senhor Jesus. Quando há um encontro com Deus, há fé, arrependimento e desejo de reparar erros. Olha como o versículo de 6 a 8, Lucas 19, capítulo 19, versículo 6 ao versículo 8, diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7, ao verem isso, todos criticavam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu, porém, levantando-se, disse, Senhor, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituo 4 vezes mais. Houve uma mudança ali, Jesus nem falou de repartição, Jesus não disse que ele teria que fazer alguma coisa. Sabe quem cobrou ele? Quem despertou ele? Um grupo de pessoas que criticavam. Ah, mas ele foi Jesus, esse Jesus não está certo não, foi entrar na casa de um pecador, nem sabe quem é esse homem é odiado. E Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio justamente para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os pecadores, não para os justos, para os injustos. Mas é difícil sem o Espírito Santo mover isso, é difícil de compreender. Zaqueu, ouvindo tudo isso, falou, não tem problema nenhum, eu errei, eu compreendi que errei, mas eu posso reparar isso, eu posso, se eu defraudei alguém, eu restituo. E o que a Bíblia diz sobre o coração, sobre o novo coração, diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e que eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É a partir de uma nova vida em Cristo, viver diferente, numa transformação de vida, vivendo diante de Deus, a sua fé, o seu arrependimento, a sua adoração a partir daí. Tem muitos que querem ditar regras para Jesus, onde ele pode ir, onde ele pode entrar, onde ele está ou não está. É assim que Lucas 19, 7, esses homens disseram, ao ver isso, todos criticavam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem pecador, ditando regra para Jesus. E Jesus está onde o receberam. João 12 diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a grande tacada, o grande triunfo do pecador? É receber o Senhor Jesus no seu coração. Todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E terceiro ponto, para a gente terminar no horário,
uma casa onde há filhos pela fé. Uma casa que se chama coração é uma casa onde há filhos pela fé. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. É Jesus quem disse. Era tudo que Zaqueu precisava ouvir da boca do Senhor Jesus. Hoje veio a salvação. Hoje eu transformei esse coração. Filhos são aqueles que creem no Evangelho. Filhos são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e a obra redentora que Ele consumou na cruz do Calvário. Não é adoração vazia, não é adoração sem sentido, é adoração através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é adoração, é desse jeito que eu vou adorar. O que a palavra diz que é arrependimento, é desse jeito que eu vou me arrepender. O que a palavra diz que eu devo receber Cristo, como é desse jeito que eu vou receber Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, ou o meu Salvador e Senhor. É como a palavra diz, é pautado na palavra. Então, filhos são aqueles que creem, pela fé, passam da morte para a vida. João 5,24, que não poderia deixar de dizer: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Filhos é aquele que deseja seguir a Jesus, mas que renuncia a si mesmo para servi-lo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Viva o Senhor Jesus. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filho é aquele que está nos planos de Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Jesus veio. Ele diz: esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio não estava passeando. Jesus não estava brincando ali, procurando algo naquela cidade de Jericó. Jesus sabia da sua destruição, sabia de tudo, exatamente de tudo que aconteceu com a cidade de Jericó, mas sabia exatamente quem estava lá e quem precisava ser salvo, e Jesus disse: eu vou buscar e salvar o que se havia perdido. Filho é aquele que ao olhar para a cruz, diz: foi por mim que ele morreu. Nós às vezes cantamos da morte de Jesus, nós às vezes contemplamos isso de uma maneira tão distante de nós, mas o Filho de Deus, ao olhar para a cruz, ele começa a olhar para ele mesmo. Foi por mim que ele morreu. Foi por mim que ele deu a sua vida. Foi por mim que ele derramou o seu sangue. Foi por mim que ele fez exatamente isso, se colocar debaixo da ira de Deus, para que a ira de Deus não me alcançasse e caísse sobre ele. E ele foi morto, foi sepultado, para ser ressuscitado no terceiro dia. Foi por mim. Filho é aquele que compreende o amor e a graça de Deus. Irmãos, nós não podemos viver nesse mundo sem compreender.
que somos salvos pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos deixar passar esse mundo sem entender essa graça de Deus, sem entender que isso é dele, por ele, foi para ele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a ele, porque foi ele que me amou. Ele, se eu amo, diz ele que se eu amo a Jesus, foi porque ele me amou primeiro. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É dele, é por ele, tudo dele. E nós não podemos deixar de entender isso como graça de Deus derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Graça de Deus. Se você compreende, se você ama Cristo, louve a Deus pela sua graça, pelo seu grande amor, com que Ele nos amou, que Ele diz lá em João 3,16, aquele versículo tão lindo, que diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para concluir, Jesus ainda procura uma casa onde há filhos, uma casa onde há filhos, onde possa ser transformado, uma casa que se chama coração. Você está aqui nessa noite, teu coração, ouvindo as palavras, não é o meu apelo, não é nada disso que vai transformar. O que vai transformar é a palavra de Deus, é aquilo que Deus, que o Espírito fala ao seu coração. Se nesta noite você sentiu isso, você fala com Deus. Fala com Deus, que nós não queremos ter nenhuma participação nesse negócio, porque toda a graça é de Deus derramada sobre a sua vida. Fala com Deus. Deus, eu quero que o Senhor Jesus entre na minha casa, entre no meu coração, permaneça no meu coração e faça a transformação que o Senhor quer fazer. Faça tudo, porque eu preciso. Faça tudo, porque nós precisamos. Faça tudo nessa igreja, porque como igreja nós precisamos. Faça tudo na minha família, porque como família nós precisamos. Faça tudo na minha casa, Senhor. Vamos orar. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, esse culto foi para gratidão, esse culto foi para abrir o nosso coração, deixar a luz, deixar a palavra, deixar Jesus entrar, e fazer tudo, e mudar tudo. Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós de uma maneira muito especial. Obrigado, meu Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, com a permissão do Senhor para louvar ao Senhor, porque se o Senhor não tivesse deixado, nós não tínhamos vindo, não estávamos aqui, mas o Senhor, pela sua graça, nos permitiu estarmos aqui, e adorar o Senhor aqui. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, receba a nossa gratidão. Fale, Senhor Deus, muito mais pelo Teu Espírito, nos molda de maneira que possamos compreender a Tua vontade, a Tua perfeita, agradável, boa vontade para com os homens. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender, nos ajude a aplicar na nossa vida toda a Sua palavra. Pai Santo, eu quero orar por aqueles irmãos que não puderam ouvir. O Senhor sabe e os conhece muito bem, mas não só aqueles que são daqui, mas outros irmãos, Senhor Deus, que nesse momento gostaria tanto de estar na sua igreja e não pode. E eu quero orar pelo pastor Gilmar e pastor Roberto, Senhor Deus, que o Senhor conserve a saúde deles, que o Senhor restaure a saúde deles. Pai Santo, nós também queremos orar pela Lourdes, que está em casa, Senhor Deus, e todos que estão aí com essa gripe tão forte. Deus, tem misericórdia.
Abençoa, Senhor Deus, e cura para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, Senhor Deus. E nos abençoe, nos leva para os nossos lares, guardado, protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos